Fontes. De novo, eu queria saber qual é uma fonte que não tem, que você não pode ter Big Data. Porque quando a gente pega o ramo de educação, então nem se fala, né? Educação hoje você acha qualquer coisa na internet. Grande volume de dados, você acha qualquer tipo de conteúdo, você acha lá. Então, volume gigante. Ciência, nem se fala. Varejo, demais. A indústria do entretenimento, vocês viram no vídeo, Netflix, o que está fazendo. Não sei se vocês perceberam bem, porque o vídeo é rápido, né? Mas assim, vocês perceberam bem? Ele espera na hora, a cada 30 segundos, ele avalia o que você está fazendo. Lá nos Estados Unidos, obviamente, ele avalia o que você está fazendo na frente da televisão. Se você deu pause, se você deu play, se você apertou para ir para frente, se você apertou para ir para trás, ele avalia isso e toma a decisão baseada nisso. E vai lá e vai montar uma programação que seja adequada para o público dele. Conhecer melhor o cliente. Se quer uma forma de você vender mais, a não ser conhecendo melhor seu cliente, é o mesmo objetivo do varejo, né, quando tem que estar esse canal completo, né? A questão das redes sociais, né, finanças, transporte, saúde, ou seja, tudo que a gente puder imaginar é fonte de Big Data. Não existe uma única área que não tenha isso. Quais são os principais aspectos que a gente tem que considerar em termos de TI? Muda a arquitetura de dados, muda a forma de analisar e processar esses dados, muda a forma de, eu falei armazenar já, né? É que os outros dois seriam processar, tá? Esse aqui é armazenar. Então, muda completamente. Muda completamente. Quer dizer, aqui você precisa de uma arquitetura diferente. Então, como você está lidando com um grande volume de dados, você deve procurar trabalhar com esses dados em memória. Então, as grandes diferenças que a gente tem ali, ó, mais ou menos respondendo, já direcionando a sua pergunta, as grandes diferenças que a gente tem ali é a mudança do paradigma, né, do armazenamento em linha, armazenamento colunar. Aí o colunar ficou legal, bacana, é mais rápido, mas agora vamos trazer isso para a memória. Então você tem agora toda uma gama de banco de dados para trabalhar o dado em memória com mais velocidade. Então tudo isso muda a arquitetura. E muda porque você tem que trabalhar com volume, com uma variedade, com uma velocidade muito grande. Muda a forma de você analisar. A gente, e pelo menos eu, né, trabalhei muito com sistemas que são muito sequenciais e aquelas procedurais, né, no inglês. E quando a gente está falando de ERP, CRM, supply chain, né, esses sistemas normais que a gente utiliza dentro da empresa, eles são dentro de uma sequência, você tem um processo claro, definido, e que você vai lá e transforma em software e aquilo funciona. Então, quando você vai trabalhar com essa análise muito grande de dados, isso não interessa. O ideal é o quê? Como já, né, tem um algoritmo que tem esse nome, né, dividir para conquistar. Então, dividir para conquistar. Então, o que a gente faz? A gente divide isso em vários blocos menores, em vários blocos pequenos, e realiza esse processo. É isso que esses dois caras fazem aqui. E o armazenamento? Então, se eu ficar preocupado, respondendo sua pergunta, se eu ficar preocupado em criar um banco de dados com uma consistência muito grande, o que eu quero dizer com consistência? Os princípios do banco de dados é que se eu colocar alguma coisa lá dentro, eu não perco. Tem que ser assim, né? Coloquei uma informação lá, eu não perco. Então, só que quando eu estou trabalhando com um volume gigante de dados, digamos que eu perca um. Estatisticamente, é irrelevante. Eu não estou trabalhando com o saldo da conta corrente, com o valor do produto que eu acabei de vender. Não é esse tipo de informação. Eu estou trabalhando com um grande volume de dados. E que, estatisticamente, esse grande volume de dados, se eu tirar um elemento lá de dentro, não vai fazer falta de jeito nenhum. Então, cria-se um banco de dados onde, para eu poder ter mais velocidade e poder armazenar qualquer tipo de dado, eu abro mão dessa consistência que eu tenho dentro de um banco de dados relacional tradicional. Então, cria-se uma nova família, percebe como é que as coisas vão acontecendo? Cria-se uma nova forma de armazenar, cria um novo grupo de banco de dados para poder suportar esse tipo de operação. É irreversível. A gente tem que saber como lidar com isso, mas que é irreversível, não tenho dúvida. Você nunca vai conseguir chegar e falar, ó, para com isso e ninguém mais fala sobre isso. Não, a gente vai ter que aprender a conviver. Vamos ter que ter padrões éticos de segurança, de comunicação, de até onde a gente pode ir com esses dados.
A gente vai ter que ter isso, não tenho dúvida. Tá? Mas assim, é um risco? É um risco. Poderia ser muito pior? Sim, se fosse humano, concordo plenamente com você. Né? Poderia ser muito pior. Mas, e olha só essa. Isso é real. Quando foi que saiu? Coloquei a 2 de agosto, no ano passado. Mulher pesquisou panela de pressão no Google e veio lá uma visita de agentes federais. Bem estilo americano mesmo, sabe aquele negócio? Para, carro preto, tudo, né? Para todo mundo. Então, o que que era? O filho dela de 20 anos era viciado na internet e ele teria lido recentemente sobre fabricação de bombas caseiras que foram utilizadas lá na Maratona de Boston, lembra? Ele estava lendo sobre aquele assunto. Aí ela foi e pesquisou sobre panela de pressão, pum, veio todo mundo lá. Né? Ah, detalhe, né? Eu estou lendo aqui, tá? Porque eu não lembrava de tudo, obviamente. Eles falam que as bombas que foram feitas na Maratona de Boston foram exatamente com panela de pressão. Por isso que quando ele pesquisou, tal, não sei o que, juntou todas as informações, foi lá. Ou seja, já está acontecendo, né? Pelo menos lá fora, eles monitoram a internet. Não é só a vida da Dilma, né? Também eles monitoram, né, os próprios americanos, né? Tudo bem até aqui? Big Data? Legal?